Novamente, nós vamos dar continuidade sobre os conceitos acidez e basicidade das substâncias orgânicas. E antes de mais nada, né, antes de falar sobre as teorias de acidez e basicidade, nós vamos fazer algum exemplo, né, para adentrarmos ao conceito, né? Então, aqui nós temos a imagem de um peixe, de vários peixes, no caso, né, que os peixes ele têm um cheiro característico, né, que deve-se às algumas aminas, né, que é o pitiu do peixe, certo? Então, o que a gente faz geralmente para tirar esse cheiro característico? Nós utilizamos o quê? A gente utiliza um limão, né? Um limão de uma forma para inibir esse odor, né? Inibir esse cheiro. E um exemplo de uma amina é a trimetilamina presente no peixe, que vai dar essa característica, né? Esse odor característico. Então, qual é a função do limão em si? O que vocês acham que é a função do limão? Para dar mais um sabor no peixe? Também, mas quando a gente fala em termos de cheiro, né, para retirar o cheiro, a gente utiliza o limão justamente por causa da sua propriedade ácida, né? Então, o limão, a adição do suco do limão, ele pode diminuir o cheiro característico do peixe. Retira a amina, né, não necessariamente, né? Alguém comentou aqui que eu estou acompanhando pelo celular, mas é como se neutralizasse. A gente vai falar mais lá para frente que as aminas elas têm característica básica, tá? Então, se eu adiciono uma substância com característica ácida, a gente pode neutralizar essa base, vamos dizer assim. Tem outra substância que a gente utiliza para retirar esse cheiro característico do peixe, o pitiu, no caso? Tem um outro exemplo? Alguém pode falar? Isso, o Will adicionou aqui na mensagem. Exatamente, o vinagre ele tem a característica semelhante ao limão. Qual é essa característica, gente? De pulverizar ali o peixe e tirar esse odor, essa amina. Isso, no caso, o que faz retirar é justamente a acidez, né? Então, tanto o limão como o vinagre são substâncias ácidas, tá? Então, a gente vai falar ao longo da aula a respeito dessas características, tá? Então, entre as teorias, várias teorias da acidez e basicidade, no ensino médio, nós falamos basicamente da ácidos e bases de Arrhenius, de Bronsted-Lowry e de Lewis. A gente vai falar um pouco delas, tá? Só para a gente conceituar os compostos orgânicos. Mas lá na frente, né, no próximo ciclo, vocês vão falar mais sobre elas dentro de química inorgânica, certo? Então, dentro da teoria ácido-bases de Arrhenius, né, que foi a primeira conceituação mais precisa sobre ácido e bases, proposta por Arrhenius, então Arrhenius definiu ácido como todo composto em solução aquosa. Então, essa informação aqui é importante quando nós falamos de arrênio. Então, está associado sempre a substâncias em água, tá? Lembra que aqua vem de água. Então, ácido é todo composto que em água se ioniza, produzindo como íon positivo apenas o cátion hidrogênio, né? Que é o H+. Por exemplo, o HCl para arrênios, ele é considerado um ácido porque, em presença de água, ele ioniza, produzindo, né, como íon positivo apenas o H+, certo? Então, o ácido clorídrico é um ácido presente no nosso suco gástrico, tá? Já as bases, né? Então, são todas as substâncias que em água ocorre a dissociação iônica e o único íon negativo produzido, no caso, é a hidroxila, que é o OH-, tá? Então, NaOH, o hidróxido de sódio, é uma base de arrênios, porque em água
ocorre a liberação do íon negativo OH-, tá? Então, é exemplo aqui da soda cáustica, que é o NaOH. Tá dando para entender aqui o conceito? Sim ou não? Sim, professora. Tá, então vamos lá. Então, o que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos de teoria de Arrhenius em relação ao ácido, nós temos obrigatoriamente a presença de H+, tá? E as bases eu tenho o íon negativo OH-, certo? E mais uma outra observação quando nós falamos de arrênio é que as substâncias elas precisam estar em meio aquoso, ou seja, em água, tá? Então, como eu tenho esse conceito que as Então, como é que eu sei se a substância tem um caráter ácido ou básico se ela não está em água? Né? Então, essa definição de ácido e base em termos de hidroxônio e hidróxido em água é muito restrita, porque limita essa discussão, como eu falei anteriormente. Mas antes de falarmos sobre a teoria de Bronsted-Lowry, é importante falar em relação às forças dos ácidos e as bases, né? As forças dos ácidos e as bases, elas estão diretamente relacionadas com o grau de ionização, que a gente identifica como alfa, tá? Pode ser representada também em relação à constante de ionização, que vocês vão ver lá em equilíbrio químico, tá? Que quem já viu sobre equilíbrio químico sabe que a constante de equilíbrio K, né? Quando a gente fala em termos de acidez, a gente representa como Ka, certo? E quando nós estamos falando em relação à base, nós representamos como Kb. E também ela pode ser representada em relação a pKa ou pKb, que é justamente o menos log dessas constantes de ionização, ou também pode ser representada em relação a pH, tá? O que eu quero? A gente não vai dizer exatamente o que significa cada um, como eu falei mais na frente, vocês vão ver detalhadamente. Mas o que eu quero que vocês entendam é que quando nós falamos em termos de pH, a escala de pH, né, vai de 0 a 14, certo? Para quem ainda não viu sobre escala de pH, entre 0 e 7, antes de mais nada, o pH 7 nós temos substância neutra, tá? A escala entre 0 e 7, a substância ela tem caráter ácido, tá? Então, por exemplo, pH 3, a substância tem caráter ácido, tá? E se ela for acima de 7 até 14, eu já vou ter um caráter básico. Por exemplo, pH igual a 10. Então, eu tenho uma substância de caráter básico, tá? Então, são formas de representar se a substância ela é ácida ou básica em relação à força, né? Quando a gente fala em termos de pH, quanto mais próximo de 0, mais ácida vai ser, tá? E em relação à basicidade, quanto mais próximo de 14, mais básico será a substância, tá? E quando nós chamamos em relação, na verdade, nós representamos em relação à constante de equilíbrio K ou Kb, né? Em relação a Ka, nós temos outra associação. Quanto maior for o valor do grau de ionização, deixa eu pegar aqui, que eu não estou conseguindo escrever. Tá. Quanto maior o grau de ionização, ou também maior for a minha constante de ionização, maior vai ser a minha acidez, tá? Quando eu falar em relação a pKa, pKa é o inverso de Ka. Então, maiores valores de Ka, eu vou ter menores valores de pKa, tá? Se eu tenho baixos valores de pKa, eu tenho acidez altas. Mas lá na frente a gente vai falar sobre essa relação para vocês entenderem em relação à força ácida, tá? Vou passar aqui mais um pouquinho. Em relação à teoria de Arrhenius, está associado à acidez e basicidade em meio aquoso,
Já em acidez e basicidade em relação à teoria de Bronsted e Lowry, tá? Bronsted e Lowry são pessoas diferentes, tá? Então, eles propuseram em 1923 a característica essencial de uma reação ácido e base está relacionado agora não mais em meio aquoso, tá? E sim em relação à transferência de um próton de uma espécie a outra. Quem é esse próton, gente? É o H+, tá? Então, é a transferência de H+. Quem vai doar ou receber esse H+, vai definir se a substância ela vai ser ácida ou básica, tá? Então, por exemplo, quando é que eu tenho uma substância ácida? Toda espécie que doa prótons H+, ou seja, ela vai doar H+ para a base, tá? E toda a base vai ser aquela que vai o quê, gente? Receber H+ do ácido. Deu para entender aqui esse conceito? Substâncias ácidas, elas vão doar H+, e substâncias básicas, elas vão receber esses prótons, né? Esses H+. Aqui tem um exemplo, ácido clorídrico reagido com água, formando o H3O+, cloro menos. Qual é a substância ácida e qual é a básica? Aqui já está dizendo exatamente, mas observa que o HCl, para formar o HCl, quando está associado ao cloro menos, observa que a gente teve uma doação de H+, né? Então, a gente vai doar H+ para a água, assim, a água agora vai ser uma água protonada, né? Que a gente chama de H3O+. H3O+, nada mais é do que a água protonada, porque a água ganhou esse H+. Então, HCl vai ser o ácido, porque ele doou o H+, e a água, nesse caso, ela vai ser uma base, o caráter básico, porque ela recebeu esse H+. Tá dando para entender? Sim ou não? Sim, professora. Sim. Tá. Então, vamos lá. Seguindo adiante. A teoria de Bronsted e Lowry, ela já não vai mais sofrer em relação ao meio reacional, está em meio aquoso. Não, ela pode abranger meio aquoso, pode abranger outros meios reacionais também, tá? Quando a gente fala em termos de teorias ácidas e bases de Bronsted e Lowry, a gente fala também em ácidas e bases conjugada, tá? Então, o que é o conjugado, gente? O que vocês entendem por conjugado? Hein? Conjugado é quando a gente fala o termo cônjuge, né? Que é nosso pai, nossa mãe. Esse termo aí. Isso, está relacionado, né? Então, é a relação, quando a gente tem um ácido, a gente vai ter a nossa base conjugada, né? E quando a gente tem nosso ácido, nós vamos ter a nossa base conjugada desse ácido, tá? Então, a base conjugada de um ácido vai ser a espécie que vai doar o próton. Ou seja, eu tenho o ácido, a característica não é doar um H+. Quando ele doa H+, ele vai formar a sua base conjugada. Ou seja, a base conjugada do ácido, ela perde H+. Tá dando para entender? Já o ácido conjugado da minha base, eu tenho uma base, certo? Para formar o ácido conjugado, a minha espécie produzida é quando ela aceita um próton, tá? Então, quando a base aceita o H+, forma o ácido conjugado. Então, o ácido conjugado da base vai ter um H+, tá? Excedente na sua estrutura. Aqui tem um exemplo, HCl reagindo com o metanol, né? Então, um álcool que tem apenas um carbono. Então, quem é o ácido e quem é a base, né? Aqui dos nossos reagentes, e quem é o ácido e a base conjugada, né? Então, quando a gente fala em termos de Bronsted e Lowry, a gente verifica, em termos de acidez, é aquela espécie que vai doar H+, né? Então, a gente observa sempre o que a gente produziu. Quem são os meus produtos da minha reação? Então, observa aqui que eu tenho H3O,
H2, tá? E eu tenho também o Cl-. Olha aqui, vamos comparar as substâncias semelhantes. Quais são as substâncias semelhantes aqui na estrutura, gente? Vamos procurar as semelhantes, uma na direita e a outra na esquerda. Quem é semelhante? Vamos lá. A primeira substância aqui é o HCl. Observa que eu tenho cloro, né? Quem é a substância semelhante lá no produto? CH3OH2 ou Cl-? Cl-. Cl- é a substância semelhante. Agora vamos lá. O HCl, para formar o Cl-, ele doou o H+, ou ele recebeu um H+? Ele doou. Ele doou, né? Se o HCl está doando, ele é um ácido ou ele é uma base? O HCl? Um ácido. Um ácido, tá? Ele é um ácido, certo? Logo, o Cl- vai ser quem, gente? A minha base conjugada. Eita, tá horrível aqui isso aqui. Pera lá. Pera lá que tá a acessibilidade está bem complicada. Se eu tenho meu ácido, logo o cloro menos vai ser a minha base, tá? Então, ela vai ser a minha base conjugada. Certo? Deu para entender aqui? Então, o HCl, ele está doando H+. Então, ele vai doar H+ para quem, gente? Para minha base ou ácido? Aqui, a segunda substância vai ser o quê? A minha base. Base. Isso, tá? Então, a HCl vai doar H+ para minha base e vai formar meu ácido conjugado. Quem vai ser o ácido conjugado da minha base, gente? Vai ser justamente ácido conjugado da minha base. Quem é o ácido conjugado da minha base? Aquela que aceitou um H+, tá? Então, quando a gente fala em termos de conceito de ácido próximo em Lore, é justamente a transferência de H+. Quem vai doar H+? O ácido. Quem vai receber o H+, vai ser a base. Deu para entender aqui? Sim ou não? Deu sim. Tá, então a gente vai passar adiante em relação a. Já já a gente vai fazer mais exemplos, tá? Sobre ácidos e bases conjugadas. Então vamos lá. Quando a gente fala em termos de força de acidez, né, ela vai estar associada, o ácido e a sua base conjugada, ela vai estar relacionada em relação às suas forças. Como assim? Um ácido forte, ele tem a grande tendência de liberar H+, tá? Então, quanto maior H+ liberado, maior vai ser a força ácida da minha substância, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo do HCN reagindo com a água, formando a água protonada, né? O H3O+, mais CN-, né? Então, quem é meu ácido e a minha base em questão, né? Então, observa, quem vai ser meu ácido, gente, aqui na esquerda? O HCN. O HCN vai ser meu ácido, certo? E a minha base vai ser quem? O H2O. O H2O, né? Então, eu já identifiquei quem é o ácido e a minha base. Olhando para o ácido HCN, quem é a minha base conjugada? Vai ser aquela que perdeu H+, né? Então, vai ser o CN-. CN- vai ser a minha base conjugada. Deu para entender? Sim, professora. Quando a gente fala em relação à água, que a água aqui já vai ser a base, né? Quando ela aceita esse H+ do HCN, vai formar água protonada, que já vai ser meu ácido conjugado, tá? Então, essa relação é bom vocês terem em mente para a gente verificar quem são os seus pares conjugados. E nessa tabela ao lado, gente, existe a força de acidez de alguns ácidos inorgânicos, tá? Como eu falei anteriormente, vocês vão ver lá em funções inorgânicas e vão aprender exatamente a fazer essa relação. Mas agora, né? Agora, o que a gente precisa?
Quando nós temos um ácido, o HCN aqui nessa escala, observa que ele é um ácido fraco. Então, aqui nessa minha escala, olha, ele está bem aqui abaixo, né? O aumento da acidez está mais aqui para cima. Então, próximo de HClO4. Então, quanto mais próximo de HClO4, mais ácido. Então, observa que ele está aqui mais abaixo. Então, ele é considerado um ácido fraco. Então, se ele é um ácido fraco, o que a gente tem que pensar e raciocinar? A nossa base conjugada, ela vai ser forte, tá? Então, é o inverso. Então, um ácido forte tem uma base conjugada fraca e vice-versa. Uma base fraca tem um ácido conjugado forte e vice-versa. Nesse caso, nós temos um ácido fraco. Logo, a sua base conjugada vai ser forte, tá? Então, a gente tem essa relação inversamente proporcional, tá? Vamos lá fazer o exercício em relação, identificando quem é o ácido e quem é a base da minha estrutura, tá? Então, aqui a gente tem 3 exemplos que a gente pode identificar, né? Então, vocês já conseguem fazer? Vamos lá, eu vou tentar, na verdade, eu vou fazer a primeira e vocês vão fazendo as demais, tá? Então, vamos lá. Identifique o ácido e a base de Bronsted nas seguintes reações e a base e o ácido conjugado formado, né? Então, aqui, nesse primeiro exemplo, observa que eu tenho o CH3COH, que é um ácido carboxílico, reagindo com H-, formando aqui o meu íon CH3CO- mais a água. Né? Então, quem é o ácido e quem é a minha base do exemplo 1? Lembra que o ácido, vou até adicionar aqui do lado, o ácido de Bronsted vai o quê? Doa H+, certo? E a base vai receber, então recebe H+. Olhando aqui para a estrutura, vamos verificar quem são os semelhantes, tá? Vamos lá. Essa primeira estrutura, CH3COH, ele é semelhante ao conjugado a qual substância, gente? Olhando aqui para a CH3COH. CH3COH. Tá. O que a gente vai raciocinar? Para formar o CH3COH menos, a substância aqui do reagente, ele doou H+, ou ele está recebendo H+? Do Está doando, né? Então, logo, essa minha primeira substância é um ácido ou é uma base? ácido. É um ácido. Tá? Logo, quem vai ser a minha base conjugada? Quem vai ser a base conjugada do meu ácido vai ser quem, gente? CH3COH. CH3. CH3CO-. Deu para entender aqui? Sim, professora. Vamos lá para outras 2 substâncias. Eu já tenho OH, assim, automaticamente já está claro, né? Se eu tenho ácido, essa outra estrutura vai ser a base, né? Mas quando eu comparo o OH- com a água, o OH- para formar água precisou receber H+, né? Então, aqui eu tenho a minha base. Logo, a água vai ser o meu ácido conjugado. Deu para entender? Sim, Vamos lá professora. fazer esses outros 2 exemplos. Acho que a gente vai fazer só mais um para a gente conseguir avançar mais, tá? Então, vamos lá comparar as substâncias do lado esquerdo e do lado direito, as semelhantes, e vamos verificar se doou ou recebeu H+ para ser formado. Identifique aí, vamos lá. É para já ver as outras alternativas? Não, a gente só vai. Esse segundo exemplo, esse exemplo 2. Nesse Vamos exemplo fazer. 2, o HSO3 Ele tá doando. O HSO3- com H2SO3, né? Para formar o H2SO3, observa que eu tenho um hidrogênio a mais, né? Então, ele está recebendo ou doando H+?
Recebendo. Recebendo. Se está recebendo, essa outra substância aqui que vai doar H+. Então, HSO3 vai ser a minha base. E logo, a outra substância vai ser o ácido, tá? Então, quem é o ácido conjugado da minha base? Vai ser justamente o H2SO3. Deixa eu até apagar aqui. E a base conjugada vai ser o CH3NH2, tá? Então, ficou mais claro aqui o termo desse conceito? Sim, professora. Tá, então vamos lá. Parabéns, aqui a Isabelle acertou. E vamos lá fazer esse outro exemplo. H2SO4, a gente, né? Nesse caso, a gente mais do que sabe que vai ser um ácido ou uma base? Quando a Um gente ácido. Isso, quando a gente compara aqui com o exemplo ao lado, a gente, para formar a outra substância, deixa eu só pegar aqui a caneta, H2SO4, comparando com a substância semelhante, está perdendo ou ganhando a H+? Está doando, né? Então, vai doar H+ para a água, logo H2SO4 vai ser meu ácido e a água vai ser a base. Base. Tá? Exatamente. E o ácido conjugado e as suas respectivas base conjugada, tá? Então, vamos lá adiante. Esse exemplo aqui, vamos lá para ser mais rápido, tá? Ácido conjugado de H2PO4-. Se é um ácido conjugado que eu quero, então significa que aqui é uma base, certo? Então, a base, gente, ela vai perder ou ela vai ganhar H+? Ela vai ganhar. Ela vai ganhar. Então, eu vou adicionar um hidrogênio na substância. Adicionando o hidrogênio, qual é a substância que eu vou ter? H3PO4. Deu para entender? Sim, professora. O ácido conjugado de HSO4-. Se eu quero o ácido conjugado, significa que essa substância é uma base, tá? Então, eu preciso receber H+. Então, eu vou adicionar um H+ na estrutura. Logo, o meu ácido conjugado vai ser o H2SO4, tá? A letra C pede a base conjugada, a C e a D, ou seja, essas duas últimas substâncias são ácidos, tá? Então, como é que eu sei qual vai ser a base conjugada dela? Eu vou precisar perder H+, tá? Então, perdendo um H+, eu vou ter o PO4 3-, certo? E perdendo um H+ da última substância, eu vou ter o CO3 2-, tá? Então, é só mesmo para a gente se familiarizar com os ácidos e as bases conjugadas das substâncias. Agora, para encerrar a relação das teorias, a gente vai finalizar com a teoria ácido-base de Lewis. Aqui, gente, essa teoria ela é bem mais abrangente que as outras duas definições, porque ela não está limitada se a substância ela doa ou recebe apenas prótons. Nessa teoria, ela já está relacionada com receber ou doar par de elétrons. Tá? Anteriormente, eu precisava ter obrigatoriamente H+. Agora, não, tá? Eu preciso ter par de elétrons disponíveis, certo? Quem vai ser um ácido, gente? Toda substância é capaz de receber par de elétrons, tá? Ela vai receber par de elétrons. Já a base, ela vai doar esse par de elétrons, tá? Então, observa que eu preciso ter par de elétrons disponíveis, certo? Essa teoria de ácido e base de Lewis, né? As moléculas orgânicas, elas possuem suas reatividades vinculadas ao seu comportamento ácido-base. O que é essa reatividade? É justamente o local onde vai ocorrer a mudança química, né? Para formar os produtos, quando nós falamos em relação aos compostos orgânicos. Tá? Então, normalmente, no centro ácido ou básico da molécula orgânica, ocorrem as transformações químicas. Quando a gente fala de transformações químicas, nós estamos falando de reações, tá? Então, quando vocês tiverem a aula sobre reações orgânicas, vocês vão retomar a essa teoria ácidos e bases, tá? Então, aqui tem alguns exemplos de ácidos de Lewis. Tá? São substâncias capazes
de receber esse par de elétrons. Quando nós falamos em termos de compostos orgânicos, então os ácidos carboxílicos são compostos ácidos, os fenóis, os álcools, a gente vai falar mais lá na frente que os álcools têm caráter ácido bem fraco, mas de uma certa forma ainda tem caráter ácido. E lembra que para ser uma base de Lewis eu preciso o quê, gente? Doar elétrons, né? Par de elétrons. Se eu vou doar esse par de elétrons, então eu preciso ter par de elétrons não compartilhados. E onde é que eu tenho pares de elétrons não compartilhados, gente? Compostos em que eu tenho oxigênio e nitrogênio, por exemplo, tá? Então, compostos que têm oxigênio e nitrogênio na sua estrutura têm pares de elétrons não compartilhados, ou seja, eles vão ter caráter básico, tá? Então, quando a gente fala em termos de química orgânica, a gente vai falar principalmente das aminas, tá? As aminas têm esse par de elétrons livres e são bases orgânicas muito importantes. Não que os ésteres, as amidas, não tenham centro básico. Eles têm centros onde eles vão ser ativos nas reações orgânicas, mas ele não tem um caráter básico satisfatório, tá? A gente vai já falar mais adiante. Então, adentrando, já falamos de conceitos de teorias ácidos e bases. Agora nós vamos adentrar, enfim, aos compostos orgânicos. Até aqui tudo bem, gente? Sim ou não? Tudo, professora. Então, vamos lá. Quando nós falamos em relação aos ácidos carboxílicos, tá? Então, os ácidos carboxílicos são funções orgânicas em que eu tenho a minha estrutura, a carboxila, tá? Então, ácido carboxílico, eu tenho a presença da carboxila. O que é a carboxila, gente? É a carbonila ligado à hidroxila na extremidade da minha estrutura, tá? Então, bem aqui é o meu grupo funcional. Então, vocês podem representar como C-OOH ou de forma condensada, COOH, tá? Então, é a característica de um ácido carboxílico. Então, os ácidos carboxílicos, eles apresentam caráter ácido, tá? Devido à ionização da carboxila. Então, aqui, nesse exemplo, está representado o ácido acético, que é o principal componente do vinagre, tá? Então, eu tenho uma cadeia com 2 carbonos, e observa que aqui, nessa extremidade, é a carboxila. Vamos lá relembrar o que é a carboxila? C-OOH na estrutura, tá? Então, observa que a ionização do ácido acético, observa que eu tenho justamente a liberação do H+, da minha estrutura, tá? Então, eu tenho o que nós podemos dizer que é um ácido de Bronsted-Lowry, tá? Então, os ácidos carboxílicos, eles têm caráter ácido justamente pela ionização do H+, tá? Aqui eu tenho outros exemplos de ácido carboxílico. Então, observa que o exemplo anterior era o ácido acético, que é essa substância aqui do meio, com 2 carbonos, mas aqui eu tenho o exemplo do ácido fórmico, que eu tenho apenas 1 carbono, e o ácido propiônico, que são 3 carbonos na minha cadeia. Então, o primeiro exemplo, apenas 1 carbono, 2 carbonos e 3 carbonos. O professor anterior comentou para vocês que o tamanho da cadeia ela influencia nas propriedades físico-químicas dos compostos. E aqui não é diferente. Observa que eu tenho a constante de ionização das 3 substâncias. Olha aqui o Ka aqui do lado, tá? Então, 1,77 vezes 10 a menos 4, 1,76 vezes 10 a menos 5 e 1,36 vezes 10 a menos 5. Lembra da relação que eu falei para vocês? Quanto maior a constante de ionização, quanto maior o Ka, maior vai ser a minha acidez. Olhando para esses 3 exemplos, quem tem a maior acidez, gente? Ácido fórmico, ácido acético ou ácido propiônico? Ácido propiônico. Propiônico? O propiônico é 1,34 vezes 10 a menos 5. Então, ele está na casa do menos 5, tá? Então, significa que ele é 1,34, vai andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5.
Então, ele é 0,0000134. Aqui, fazendo essas transformações, né? Mas aqui no primeiro exemplo, é 10 a menos 4. Então, o valor acima, o valor do ácido fórmico, ele é bem maior do que do ácido propiônico. Deu para entender? Sim, professora. Deixa eu só ver aqui. 1, 2, 3, 4. Isso. Tá? Então, ele é bem maior. Mas isso é olhando os valores de Ka. A gente já sabe essa relação, né? Mas a força do ácido, ele vai diminuir com o aumento da cadeia carbônica, tá? Então, observa aqui essa informação. A força do ácido diminui com o aumento da cadeia carbônica. É o que a gente observou aqui. O primeiro exemplo, eu tenho apenas um carbono, o segundo eu tenho 2, então a cadeia aumenta um pouco, e o terceiro exemplo, eu tenho 3 carbonos. Então, a cadeia com 3 carbonos, ela diminui a acidez do meu composto. Então, quanto maior a cadeia, menor vai ser a acidez, tá? Então, mas por que, professora, isso acontece, né? Isso acontece justamente porque a cadeia ela vai empurrar os elétrons para a carboxila, aumentando sua densidade eletrônica e dificultando a saída do H+. Por exemplo, aqui eu tenho ácido propiônico, tá? Então, o que é esse empurrar, né? A gente já vai explicar que é o efeito indutivo, tá? O efeito indutivo, que no próximo slide a gente vai estar explicando, né? Quando eu tenho essa o aumento da cadeia carbônica, observa que o oxigênio, ele é um elemento muito eletronegativo. Então, os elétrons da minha cadeia vão ser atraídos para si. Se os elétrons são atraídos no sentido da minha carboxila, observa que essa ligação OH, ela vai ser fortalecida. Lembra que a acidez, o aumento da acidez está associado com essa saída do H+? Se eu fortaleço essa minha ligação, significa que eu dificulto a saída desse hidrogênio. Logo, diminui a acidez. Deu para entender? Sim ou não? Sim, professora. Então, essa cadeia carbônica tem um efeito eletrônico do tipo elétron doador. Então, ela acaba atraindo os elétrons para a minha carboxila, que esse efeito elétron doador a gente chama de efeito indutivo positivo, tá? Então, mas o que é esse efeito indutivo, gente? O que significa? O efeito indutivo é a atração ou repulsão dos pares de elétrons que formam a ligação simples, resultante da diferença de eletronegatividade dos átomos, tá? Esse exemplo anterior, a gente tem CH3, CH2, COOH. Já esse exemplo, bem aqui, em vez de ser um CH3, eu substituí por um cloro, tá? Então, aqui eu já vou ter um efeito contrário do exemplo anterior, tá? Então, a presença de um elemento muito eletronegativo na minha cadeia vai ocorrer um processo inverso. Em vez de induzir, né, os elétrons para a carboxila, como o cloro ele é muito eletronegativo, ele vai atrair os elétrons da ligação para si. Com isso, os elétrons vão estar para o sentido do cloro. O que vai acontecer com a ligação OH? Ela vai ficar enfraquecida, logo eu vou ter uma liberação de H+ facilitada, tá? Dessa forma, quando eu tenho átomos muito eletronegativos na cadeia, vai provocar um efeito indutivo em que eu vou ter um caráter ácido mais forte, tá? Então, nesse caso, nós dizemos que o cloro tem efeito indutivo do tipo elétron-receptor, que ele está atraindo para ele, né? É o que nós chamamos de efeito indutivo negativo, tá? Então, só para a gente exemplificar aqui esse conceito, e que, inclusive, o exercício, o desafio de vocês é justamente sobre esse assunto, já pegando essa dica, né, que vocês vão resolver, eu tenho exemplos de ácidos carboxílicos e eu vou alterando só essa região que está em azul, tá? Então, o CH3, que a gente viu anteriormente, quando eu tenho só o hidrogênio, né? Apenas 2 carbonos. Em vez, substituo o hidrogênio por flúor. E o último exemplo, eu já vou ter 3 flúor, tá?
Então, observa que no primeiro exemplo, o grupo CH3 ele tem um efeito eletrodoador. O que isso significa? Ele vai transferir, induzir os elétrons para a carboxila. Logo, essa ligação OH, ela vai estar fortalecida. Se ela está fortalecida, o hidrogênio H+, vai ser difícil sair. Logo, a acidez aqui é diminuída, tá? Em contrapartida, esse segundo exemplo, né, eu já tenho uma cadeia menor, então nós podemos considerar que esse segundo exemplo, ele vai também ter um efeito eletrodoador para a carboxila, só que vai ser bem menor do que o exemplo anterior. Quando a gente compara em termos de força ácida, o segundo exemplo é mais ácido do que o anterior, tá? Já no terceiro exemplo, que eu tenho a presença de flúor, de um átomo de flúor, observa que já é o efeito contrário, né? Então, o flúor ele já tem o efeito elétron-receptor. Então, vai diminuir a densidade da hidroxila, logo, essa ligação ela vai ser enfraquecida, tá? Logo, a acidez vai ser bem maior do que os exemplos anteriores. O último exemplo, eu tenho mais átomos eletronegativos na minha cadeia, né? São 3 flúor, ou seja, o efeito indutivo é muito maior. Significa que a ligação OH, né, ela vai estar muito enfraquecida. Logo, a maior facilidade de saída do H+, vai ser no último exemplo. Com isso, nós dizemos que esse último exemplo, com a presença de 3 flúor, vai ter uma acidez muito maior, tá? Em comparação com os demais. Deu para entender aqui o efeito indutivo? Sim, professora. Oi? Tá. Então, outros exemplos de grupos com efeito eletrodoador, né? Então, qualquer cadeia carbônica, né? Radicais alquílicos, CH3, CH2, CH3, enfim, tamanhos diferentes de cadeias carbônicas. Já os grupos com efeito indutivo eletroatraente, né? Pode ser flúor, cloro, bromo, iodo. O NO2, gente, ele aparece demais, tá? Então, ele vai aumentar a acidez. O OH- também, CN, CO3H e COH, tá? Então, são grupos com efeito indutivo que aumenta a acidez do meu composto, tá? Outra função orgânica que tem caráter ácido é o fenol, tá? Quem são os fenóis, gente? Só para relembrar, é um anel aromático em que eu tenho a hidroxila ligada à sua cadeia. Então, toda vez que você encontrar uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, nós dizemos que são os fenóis, tá? Então, para quem ainda não viu o assunto, que é o anel aromático, professor? É uma cadeia fechada de 6 carbonos, tá? E eu tenho 3 duplas ligações de forma alternada, que é justamente o que está aqui no exemplo anterior. Então, quando vocês têm esse exemplo, nós dizemos que nós temos uma cadeia aromática, tá? Outro exemplo, aqui, se eu tiver 6 átomos de carbono, mas eu tenho apenas uma dupla, eu não considero ela como um anel aromático, tá? Então, quando é que eu tenho fenol? Quando eu tenho OH ligado diretamente ao anel aromático. Tá? Então, o fenol, ele tem caráter ácido e ele é explicado pela ressonância dos pares de elétrons no anel benzênico, né, que é no anel aromático. Como é que se dá essa ressonância? Então, toda vez que a gente tem ligação simples de forma alternada, a gente pode ter o efeito de ressonância. O que é o efeito de ressonância? Nada mais é do que a movimentação dos elétrons não compartilhados da minha cadeia, tá? Então, observe que eu tenho um movimento desses pares de elétrons na minha estrutura. E é a ressonância que vai dar um caráter ácido aos fenóis, tá? E quando ele ioniza, né, observa aqui que eu tenho a liberação de H+, então, o que dá o caráter ácido à minha estrutura. Então, o que eu quero que vocês entendam é que o fenol, ele tem caráter ácido mais fraco do que o ácido carboxílico, que eu já vou mostrar essa escala. Apesar do fenol ter um caráter ácido mais fraco em relação aos ácidos carboxílicos, existem grupos que podem dar um caráter muito mais ácido a essa estrutura. Lembra lá dos grupos eletroreceptores que eu falei para vocês? O NO2 é um deles, né? Observa que eu tenho o fenol, que é
OH ligado ao anel aromático, e eu tenho a presença de 3NO2, que são grupos eletroreceptores. Então, os elétrons vão estar associados a esse grupo. Quando está associado a esses grupos, o que vai gerar que essa ligação OH seja enfraquecida. Assim, eu consigo ionizar esse H+, com muita facilidade. Então, esse exemplo, o ácido pícrico, né, no caso, ele vai ser uma substância muito ácida, né, com esse caráter muito ácido, justamente por esses grupos eletroreceptores na minha cadeia, tá? Então, essa substância, ela é altamente explosiva, né? Apesar de ser fortemente ácida, sua característica principal é que ela é altamente explosiva. Tá? Outro exemplo de ácido orgânico são os ácidos sulfônicos. Quem são os ácidos sulfônicos? Aqueles que têm o SO3H. Lembra que esse SO3H está dentro também dos grupos eletroreceptores, quando ele está na cadeia, né? Ele vai fazer com que a minha estrutura esteja, que eleve, na verdade, a acidez da minha estrutura, tá? Os ácidos sulfônicos estão presentes nos detergentes, nos shampoos, cremes dentais, entre outros, certo? E em termos de comparação, aqui nós temos ácidos. O primeiro, ácido carboxílico, tá? Ácido carboxílico. O segundo, nós temos o fenol. Opa, fiz besteira. O fenol. Depois eu tenho a água. E embaixo, né, o último exemplo, nós temos o álcool, certo? Então, aqui o fenol, água, e aqui eu tenho o exemplo de um álcool. Aqui para a escala de Ka, tá? Então, observa que todos eles têm uma certa acidez, mas quem vai ter um caráter muito mais ácido, quando eu comparo essas substâncias, vai ser o ácido carboxílico. Então, em uma escala de força ácida, o álcool tem menor acidez, né? Acima está a água, depois fenol, acima o ácido carboxílico. E, claro, os ácidos carboxílicos, eles estão com uma acidez inferior aos ácidos inorgânicos fortes. Não quer dizer que um fenol não possa ser mais forte que um ácido inorgânico, tá, gente? Existe essa possibilidade, tá? Mas quando a gente fala em termos de ácidos inorgânicos fortes. Então, em termos de substâncias compostos orgânicos, os ácidos carboxílicos têm uma acidez muito maior, tá? Então, a gente vai seguir essa ordem de força ácida. Então, deixa eu acelerar aqui para a gente falar sobre os compostos básicos, tá? Então, dentro dos compostos básicos da química orgânica, a amina ganha, vamos dizer assim, disparadamente como a principal base da química orgânica, tá? Então, dentro das aminas, só para relembrar, nós temos as aminas primárias. O que é a amina primária? É que eu tenho uma cadeia carbônica ligado ao nitrogênio, né, que está justamente oriunda da amônia, né? Então, as aminas, elas são oriundas da amônia. Quando eu perco o hidrogênio da amônia, eu formo a amina primária, certo? Quando eu tenho a perda, né, no caso, a substituição de 2 hidrogênios da amônia, eu tenho a amina secundária. E quando eu tenho a substituição de 3 hidrogênios da amônia, eu tenho o que a gente chama de amina terciária, tá? Então, dentro das aminas, existem as diferenças de forças ácidas, tá? Então, aqui tem 3 exemplos da amina primária, secundária e terciária, formando uma reação, né? Ácidos e bases. Então, observa que a amina, ela vai receber esse H+, né, da minha reação, logo vai ter um caráter básico. E quando eu comparo as 3 aminas, quem vai ter uma força ácida muito maior? Vão ser as aminas secundárias, tá? Que vai ter maior força em relação à amina primária, que vai ter maior força em relação à amina terciária, tá? Como eu falei anteriormente, né? Então, basicamente, a transferência de elétrons, as aminas, elas vão ter caráter básico, tá? Formando uma reação com os ácidos, tá? Uma aplicação dessa relação da basicidade das aminas é a aplicação dos comprimidos de anfetamina, né? Que são medicamentos antidepressivos.
E o que é utilizado no medicamento não é a anfetamina em si, que é esse primeiro composto, e sim o seu sal, né? Então, eu tenho a anfetamina, que é a minha base, que vai reagir com o meu ácido, que no caso é o HCl, e vai formar o meu sal, tá? O sal de anfetamina. Então, aqui é uma aplicação de reações, né? Da importância de reações ácidos e bases dentro da química orgânica, tá? Mais exemplos, né? Só seguindo para a gente poder fazer um exercício em relação a ácidos e bases de compostos orgânicos. E quando a gente fala em comparação das aminas, né, das basicidades, então a amina secundária tem maior força em relação à primária e à terciária, e quando comparada à aromática, ela vai ter uma basicidade inferior às demais, certo? Então, bora fazer esse exemplo, que aí eu libero vocês, e eu quero que vocês olhem para esse quadro e me digam, considerando a avaliação desses valores da constante de ionização, Ka, qual é a ordem correta de acidez? Tá? Quem é a substância mais ácida? Aí vocês vão me dizer se é a letra A, B, C, D ou E. Lembra da relação Ka com acidez? A substância ela vai ser mais ácida se eu tenho maiores ou menores valores de Ka? Maiores. Maiores, né? Qual dessas substâncias tem uma força ácida maior? Letra E. Letra E? Vão fazendo aí, tá? A colega já disse, mas vamos lá. Calma, quanto maior o Ka, menor a acidez? Vamos lá relembrar aqui, tá? Quanto maior valores de grau de ionização ou constante de ionização Ka, que é inversamente ao pK, tá? Vou até colocar aqui do lado. Maior vai ser a minha acidez. Aí, o que a questão quer? A questão está relacionada em relação a Ka. Então, quanto maior Ka, maior acidez. Dessas 4 substâncias, quem é a mais ácida? Então, você vai colocar em ordem, tá? Quem é mais ácido e quem é mais básico. Observa que a escala é negativa, tá, gente? -5, -10, -14 e -16. Tá fácil para saber, viu? Só olhar para os valores. Além de olhar para os valores, é claro, olhando para as substâncias, a gente já sabe também, né? Qual é a substância, qual é o ácido orgânico que tem maior acidez nessa relação? Lembra que eu falei? Depois dos ácidos inorgânicos, quem é o ácido orgânico com maior força de acidez? São os ácidos carboxílicos. Depois vem o fenol. E por último, que vem o álcool, né? Então, é importante a gente ter alguns conhecimentos, né? Aqui embaixo eu tenho álcool. Seria a letra C? Então? Fenol. E aqui eu tenho ácido carboxílico. Tá, mas se eu não soubesse identificar, bastava olhar para o valor, né? Quem é que tem o maior valor, gente, de K? 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 14 ou 10 a menos 16? O maior é o 10 a menos 5. Todos concordam? Sim. Exatamente, tá? Então, aqui vai ter uma maior força ácida. Vou colocar aqui, ó, mais forte, número 1, depois o número 2, né? 10 a menos 10, terceiro a água e, por último, o álcool. Agora me diz, qual é a alternativa que segue a essa ordem? Letra C. Letra C. Letra C, né? Aqui tá, a letra C está em ordem crescente. Então, significa que o álcool é menor que a água, que é menor que o fenol, que é menor que o ácido carboxílico. Aqui, nessas questões, vocês precisam prestar atenção o que é decrescente e o que é crescente, tá? Porque às vezes tem umas pegadinhas em relação a isso, certo? Esse outro exemplo está lá no slide de vocês, ele é um pouquinho mais complexo, a gente precisa saber a nomenclatura, mas eu já trouxe as estruturas para vocês, tá? Mas aí vocês vão fazer
em outro momento. Deixa eu só mostrar para vocês a questão desafio. Tem outros exemplos aqui no slide, tá? A questão desafio que vocês vão fazer, tá? Então, tem essas 3 substâncias e pede para deixar em ordem crescente. Então, esse exemplo aqui vocês vão fazer, está lá na plataforma, e com base nos conceitos de efeito indutivo, vocês conseguem dizer quem tem maior acidez em relação a essas substâncias, tá bem? Deu para entender, gente?